Boa tarde a todos. Isso, estamos gravando. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Viporã. Eu sou a Lígia, acadêmica do terceiro ano de Letras Espanhol da UEPG, e a partir de agora, nos encontros do Viporã, nós, acadêmicos, vamos participar tanto na organização como fazendo parte das atividades dos nossos projetos de prática 3 e 4. Estamos no quarto encontro do Viporã. Viporã quer dizer palavra bonita, e essa expressão que dá nome ao projeto traz a força da vida e da beleza dos nossos mundos indígenas. Esse projeto foi proposto e idealizado pelo Coletivo de Estudos e Ações Indígenas, o CEAI, agora em 2021, e esse projeto é um projeto de leitura que irá promover encontros mensais na modalidade virtual. Com o objetivo de valorizar os autores indígenas e seus respectivos mundos também trazidos nessas obras, divulgando os materiais e compartilhando ideias. Esse projeto também possibilita tecer relações entre os mundos indígenas e não indígenas, já que os encontros são abertos ao público e tensionam diferentes pontos de vista. Hoje nós temos aqui conosco o Alexandre Quaraire Quadros, que vai nos apresentar a obra A Invasão, de Olívio Jecupé. Durante a fala do Alexandre, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário, vocês podem deixar no chat, que no final da fala dele a gente vai passar para ele responder essas perguntas. O Alexandre é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e é mestrando em Estudos da Linguagem. Ele é da etnia indígena Guarani-Mibiá e falante da língua indígena, morador da terra indígena também da Rio das Cobras, no município de Nova Laranjeiras, aqui no Paraná. Boa tarde, Alexandre, vamos passar a palavra para você. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde meus parentes, aos povos indígenas. É um prazer enorme estar aqui hoje para a gente debater um pouco da obra maravilhosa do nosso autor, que nós vamos discutir hoje, nessa tarde. E bem-vindo ao nosso encontro, e confesso para vocês que eu ia preparar uma apresentação aqui, mas só que eu me perco tudo quando eu apresento aqui, então vou na oralidade, que eu me acerto mais. Em algum momento da discussão, a minha esposa vai estar intervindo aqui também, está junto, para dar alguma ideia, e vamos que vamos, né? Então, vou apresentar o autor aqui, que eu também é um indígena da etnia Guarani, né? Eu tenho lido esse texto, o livro, A Invasão. Ele é escritor, né, indígena do povo Guarani, como eu já falei, ele nasceu, né, aqui no Paraná, né, mas atualmente ele reside na aldeia Crucutu, que fica em São Paulo, né. Ele começou a escrever poesias desde 1984, e aí ele é grande defensor dos direitos humanos e também dos direitos indígenas, ou seja, direitos indigenistas, né? Os primeiros escritores indígenas a redigir na cultura indígena do seu povo, que é lá em São Paulo. Bom, o livro vai começar a falar, né? Eu já vou entrar no livro, porque aos minutos, o tempo não espera, né? Já vou começando falando da invasão, desde os 1500, os povos indígenas, aqui até o território indígena, era aqui no Brasil, era esse território, quando um dos primeiros, os homens brancos, chegou a pisar aqui nesse território, já existia indígenas, né? Já tinha uma nação aqui, né? Então, isso foi no começo da invasão. Por isso, quantas vezes a gente dá essa discussão nas escolas. Eu trabalho muito com as escolas aqui da cidade, e sempre me pergunto,
como que os professores trabalham nessa questão, como que os professores ensinam seus alunos a falar, né? Como que os professores começam a ensinar dentro da sala de aula em questão dos povos indígenas, em questão dessa democracia que começou em 1500, né? Tanto é que a demografia brasileira, a estatística brasileira começou no 1500, né? A partir dali, começou a contagem da população no Brasil, né? Até agora, né? Em 1500, a partir do dia 22 de abril, apareceu nas terras, hoje denominado Brasil, os primeiros Juruá, né? Os primeiros Juruacoiro, quer dizer, primeiros brancos, os não indígenas, que vieram aqui do lugar de muito longe, né, e cujo nome é Portugal, como a gente sabe, né, que isso, mas a chegada deles junto com Pedro Álvares Cabral não foi nada boa para a população indígena naquela época, porque a gente tinha muita riqueza, os nossos antepassados, os moradores naquela época, os indígenas, a população indígena naquela época era rica tinha bastante riqueza aqui no Brasil, aqui nesse território. E chegaram os primeiros brancos, né, os primeiros não indígenas, e essas pessoas, por incrível que pareça, eles estavam viajando, né, lá de Portugal, estavam a caminho, eles estavam querendo descobrir, né, um lugar para eles explorarem, mas como chegaram aqui nesse território, nesse continente, né, eles se depararam com a população indígena. Já tinham população indígena nesse território. Aí eles pensaram, opa, chegamos aqui e descobrimos uma coisa. Esse território é Índia. Nós chegamos aqui na Índia. Que maravilha! Mas, por isso que o início desse descobrimento, entre aspas, né, se deu o nome de índio. Por quê? Eles pensaram, eles achavam que estavam chegando na Índia, né, nesse continente. Ou seja, esse caminho que eles estavam percorrendo, eles estavam procurando algum lugar para eles explorar, né. Só que na chegada nesses primeiros dias, os indígenas estavam, né, já tinha população aqui nessa terra. Só que ali, os primeiros encontros foi marcado, assim, por desastre. Eu entendo aqui na obra do Olívio, que ele sempre fala muito, assim, de que os nossos ancestrais aceitaram a chegada, aceitaram que os não indígenas entrassem no seu território. Aceitaram assim, mas ao mesmo tempo eles não quiseram aceitar. Né? Tanto é que isso ocorre até hoje. Tem muitas coisas que nós povos indígenas, aceitamos. Nós aceitamos de boa, mas ao mesmo tempo não estamos aceitando. Né? E isso ocorre até hoje, a invasão. Não a invasão do território, né? Mas a invasão, assim, da população em geral, da população indígena, os brasileiros. Podemos percorrer o Brasil inteiro e em nenhum momento não vamos ouvir de alguns parentes dizendo que está tudo tranquilo, a minha aldeia nunca foi mexido, nunca foi mexido em nada, né? É mentira, né? Isso não vamos ouvir nunca, porque sempre, aqui na terra indígena, onde eu moro, está acontecendo essa invasão até hoje. Por incrível que pareça, continua até hoje a invasão. Não por parte dos que estão invadindo para morar, não. É por parte dos agricultores. Porque nas aldeias indígenas tem um marco territorial, um marco, assim, onde tem o limite, né? O limite, digamos, por exemplo, o lado esquerdo já é terra indígena, e o lado direito é do fazendeiro, digamos. E sempre tem uma estrada, digamos. E nessa terra que eu moro,
existe a terra a aldeia Rio das Cobras, que é a sede, e também tem a aldeia Pinhal, que é outra aldeia, mas na mesma reserva indígena. Então, a gente, para se deslocar para essa aldeia, a gente tem que passar por um limite territorial, é uma divisa entre área indígena e a fazenda. Em 2008, se não me falha a memória, aconteceu o quê? Um dos fazendeiros, né, eles que trabalham com tratores, com as máquinas pesadas, simplesmente esse fazendeiro tirou essa marca da marca territorial, aonde os próprios caciques, os próprios chefes que comandavam essa reserva indígena, colocavam ali e deixaram ali. Só que esse fazendeiro tirou, arrancou do lugar e colocou mais ou menos 8 a 10 metros para frente da mata, dizendo que ali era território indígena dali para frente. Isso já não pertencia mais, né, a divisa. A divisa já era para outro lugar. E simplesmente isso aconteceu recentemente aqui. A gente brigou, a gente batalhou, né, e a gente conversou, a gente se reuniu com os caciques, a gente foi, né, não é assim, o território, ou a divisa, é aqui, não pode ser tirado, está no estatuto, está no mapa que nós temos, e nós temos que apresentar, né. Então, isso aconteceu desde a chegada dos europeus, os nossos invasores, né, os nossos contrários, como eu gosto de dizer assim, que eles roubaram tudo, né, eles chegaram de mansinho aqui, em nosso território, chegaram, assim, conquistando os povos indígenas, mas, infelizmente, isso não foi um encontro maravilhoso. Tanto é que o Olívio vai falar que naquele momento já houve uma batalha, né? Os indígenas, entre eles, começavam a falar assim, estão chegando gente estranha, que não estão se vestindo do jeito que nós somos, não estão falando do jeito que nós falamos, e quem são eles? Nós aceitamos ou não? Né? E nesse momento, eles aceitaram, como eu já falei, eles aceitaram de bom coração, mas só que ao mesmo tempo eles não estavam aceitando, né? Depois, nessa chegada deles, eles trouxeram um problema muito grande para nossos ancestrais até hoje. Infelizmente, isso vai continuar. E eu sempre digo assim, como essa epidemia de lutas começou nessa chegada dos primeiros portugueses, né, os primeiros invasores, que infelizmente a gente não conseguiu vencer, e a gente ainda está na luta, vamos vencendo e perdendo, vencendo, assim, mas vamos, né, isso, infelizmente, eu sempre digo assim, essa pandemia que chegou, né, para nós, não é uma novidade, porque isso a gente já enfrentou desde os 1500, e hoje estamos enfrentando mais esse problema, né, mundial, e isso não nos assusta mais, porque pelo menos isso que eu penso, nós pensamos assim, né, e isso, infelizmente, essa pandemia vai passar, eu creio que vai passar, mas a luta dos povos indígenas vai continuar. A invasão dos não indígenas dentro das aldeias indígenas, dos territórios brasileiros, dos territórios indígenas, isso vai continuar, infelizmente, né? E eles chegaram aqui e que conheceram por que deu esse nome Brasil para nosso território. Simplesmente porque eles encontraram uma árvore tão preciosa, né, que eu também não conhecia. O Dicupé vai falar que muitas pessoas não conhecem qual que é essa árvore, que é o pau-brasil, que representa o símbolo do nosso país, né. Eu também não conhecia, como eu falei, e uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, eu
fui passear junto com os professores no Jardim Botânico de Rio de Janeiro, eu conhecia essa famosa pau-brasil, né? E no momento que eu pensei, no momento que eu estava olhando, admirando aquela árvore, eu pensei assim, nossa, ao nosso Brasil, aos nossos queridos ancestrais, nossos povos indígenas, era rico nessa madeira. Porque essa madeira tem preciosidade que, nossa, é triste de pensar que isso tudo foi perdido, tudo isso foi roubado, tudo isso foi retirado das mãos dos nossos indígenas, e essa riqueza, infelizmente, acabou, né? E eu pensei, naquele momento, eu falei assim comigo mesmo, nossa, puxa vida, uma árvore, isso tão olhando assim, parece que era uma árvore simples, uma madeira bonita, simples, que olha assim, a gente olha assim, parece que não tem valor. Mas isso a gente tinha de riqueza em 1500, antes da chegada dos povos, dos não indígenas, né? E roubaram tudo, e levaram tudo, né? A nossa riqueza que a gente tinha aqui, eles levaram tudo, a troca de algumas coisas, alguns objetos sem valor, né? Sem valor nenhum, e a troca de pente, a troca de algumas coisas que eles davam para os indígenas. E eles pensavam assim, nossa, vamos trocar, isso aí é valor, tem valor sim, e vamos trocar. Então, nós damos isso para vocês, nós levamos as madeiras. E levavam para seu país, que é o Portugal, onde eles trabalhavam, onde eles faziam seus tratamentos com a tinta para pintar os tecidos e muito mais, né? Então a gente foi roubado aqui do Brasil, roubaram nosso pau-brasil, como eu já falei, logo que aqui as nossas terras vieram, que essa região era muito rica por essas madeiras, né? A gente tinha muitos animais, aves, peixes, a gente vivia sossegado, a gente vivia sem preocupação nenhuma, porque desde aquela época os povos indígenas já pensavam assim, não podemos destruir o meio ambiente, tanto é que eles não sabiam o que era meio ambiente, não sabiam o que era cuidar, não sabiam o que era proteger, mas eles estavam ali já dependendo totalmente da natureza. Então a natureza oferecia a segurança para o povo indígena, e os povos indígenas também davam segurança para a natureza, porque nosso povo dependia, né, da natureza, porque a natureza oferecia alimentos, frutos, raízes para a alimentação dos nossos ancestrais, que eram os povos indígenas. E não existia esse número pequeno que nós estamos falando, né, aqui no Brasil. Mais de 325 povos indígenas aqui do Brasil, isso é muito pouco. Quando eles chegaram, a estimativa que eles tinham aqui no Brasil era de 1 milhão e não sei quantos indígenas. Já existia, então existia mais de 700 a 900 povos diferentes, né? Línguas diferentes, com seus costumes, né? E seu costume, a sua tradição, as danças, as comidas típicas, cada um tinha a sua cultura, né? E naquela época também não existia esse negócio de desigualdade social, assim, eu quero ser igual àquele fulano, eu quero ter aquele que ele tem. Não era assim, era uma sociedade muito, assim, unida, digamos. É uma sociedade, assim, que não havia conflito. Havia, sim, conflito, só que para defender seus territórios contra outros povos, contra outra etnia, né? E isso, na verdade, isso que acabou, né? E depois que eles vieram tudo aqui para o nosso território, eles trouxeram um monte de problemas junto com eles. Um dos problemas é as doenças que dizimou milhares de indígenas, milhares da população indígena,
E hoje, quase que muitos povos, muitas etnias, foram tudo dizimado, né? Não sobrou nenhum para contar história, não sobrou nenhum para contar história, assim, digamos, aconteceu isso, na minha aldeia era isso, eu vivia isso, na minha família era aquilo. Não tem. Muitos povos foram perdidos, muitos indígenas foram perdidos naquela batalha, né? E isso, se a gente for ver, infelizmente, isso está acontecendo até hoje, e continua acontecendo, né? E eu sempre digo assim para minha esposa, assim, nossa, por que os nossos queridos indígenas, né, naquela época, aceitaram, né? Podia ter, digamos, brigar, lutar para defender, não queremos aqui, não queremos se misturar, mas eu lembro que uma vez ela disse assim, não, os indígenas tinham como lutar, eles tinham como defender seu território, mas também os invasores tinham sua arma, a principal arma, que era a arma de fogo, arma de arma branca, né? Então, quem que ia ganhar naquela batalha, se isso houvesse? Tanto é que os invasores ganharam, né? E, infelizmente, tudo isso foi os direitos indígenas, a força dos nossos ancestrais foram perdidos, né? Porque a gente deu, o nosso povo deu a entrada. Eles abriram a porta para entrar, assim, queremos fazer isso na aldeia de vocês, e isso aconteceu, né? Não somente os portugueses, depois chegaram também os espanhóis querendo, né, pregar a palavra, pregar, né, evangelização, que o Colide fala, eles também chegaram, assim, para dar força, né, para os portugueses, né, porque os indígenas já tinham, nossos povos, a nossa etnia já tem um Deus, já temos a religião, por que a gente queria outra religião, né, mas, infelizmente, eles vieram aqui depois que eles chegaram aqui, os portugueses, eles também vieram, os padres, os jesuítas, chegaram aqui no nosso território, querendo já impor, né, a religião que os povos indígenas não conheciam, né, e tanto é que o de Cupé fala muito dessa questão, ele critica muito, né, dessa questão de evangelização aos indígenas, e só que naquela época, o que era interessante, o que era mais interessante para os espanhóis? Eles não estavam interessados em roubar, não estavam interessados em tirar a riqueza. Primeira coisa, estavam se preocupando em evangelização, né? Em evangelizar os indígenas. Vocês estão fazendo aqui, vocês estão fazendo ritual, e vocês estão fazendo errado. Então, o nosso Deus, a nossa religião é certa para vocês, a nossa religião é melhor do que vocês, então vocês têm que seguir essa religião, né? E isso que aconteceu, né? Isso, basicamente, que deu maior força para os portugueses também dizimarem todos os povos indígenas que existiam naquela época. E se alguns professores quiserem comentar, pode ficar à vontade. Eu estou aqui falando sozinho também, eu acho que se quiserem complementar alguma coisa, podem ficar à vontade. Professora Letícia, Lígia, né? Mas, enfim, era isso que acontecia, né? A gente tinha força, sim, né? A gente tinha força espiritual naquela época, os nossos povos tinham suas tradições, suas religiões, né? Cada um com sua religião, e não sabiam, né, que eles estavam ali para, infelizmente, desviar do caminho, desviar dos seus direitos, e assim aconteceu, né? E como eu percebo assim, e não tinha nenhum, né, que pensasse naquela época assim, nossa, os indígenas estão sofrendo isso, estão
sendo massacrados pelas mãos dos portugueses. Vamos lá tentar ajudar eles, vamos tentar defender os povos indígenas. Não, infelizmente vieram aqui e deram maior força, né? Eles estão aqui porque aqui não vai a riqueza aqui dessa terra não vai acabar, olha o tanto que eles têm. Então, acho que nós temos que, né, dizimar não, evangelizar com a nossa religião católica, sei lá, evangélica, não sei lá, que religião que era isso, né? Mas eles vieram para junto, né, e massacrar os povos indígenas. Tanto é que muitos povos indígenas, os mais antigos daquela época, não queriam não queriam aceitar. Mas esses que não aceitavam a palavra de Deus pregada pelos padres jesuítas, né, pelos espanhóis, eles matavam, pegavam e se não matavam, eles pegavam para escravizar, para trabalhar escravizado para os fazendeiros, né? Os fazendeiros, eu digo assim, fazendeiros, porque, infelizmente, até hoje nós vemos esse negócio de massacre. E outra coisa, o livro vai falar muito desse massacre, que muitos antigos perderam suas vidas defendendo o seu território, né? Muitos, né? Muitos mesmo, porque hoje que nós estamos aqui, se não sobrasse nenhuma pessoa, nenhum Guarani, digamos, para contar a história, eu não estaria aqui comentando desse livro, porque, graças a Deus, sobrou algum para contar a história, né? Alguém sobrou, alguém ficou vivo, alguém escapou, né? E isso trouxe muito sofrimento para o povo indígena, né? E infelizmente isso vai continuar. Eu sempre digo assim, massacre dos povos indígenas, genocídio, não é de agora, né? A gente vem sofrendo tudo isso desde os 1500. E muitas pessoas comentam assim, uma vez o professor comentou, mas a história dos povos indígenas começou em 1800, né? Não, calma aí. 1800, o que começou? Não começou nada. Começou mesmo antes da chegada dos portugueses, porque antes da chegada dos portugueses já tinha uma história para contar, já tinha uma população indígena muito grande aqui, uma população muito rica aqui de minerais, de tudo isso que eu acabei de falar, pau-brasil, essas riquezas a gente já tinha, né? Então começou um pouco antes da chegada dos portugueses. Então, a nossa história foi escrita a partir desses que começaram, né, a existir os povos indígenas. Isso a gente não vai ouvir nunca, né? Sempre. A partir do 1500, a história verdadeira começa em 1800. Não, antes mesmo da chegada dos portugueses. Já começou a ocorrer essa mentira, né? E antigamente, naquela época, também não existia muito preconceito que nós estamos vivendo hoje, o preconceito racial, tudo, não existia diferença, não existia desigualdade. E, infelizmente, também, tudo isso que ocasionou esses problemas tão grandes que nós enfrentamos, o nosso povo indígena enfrenta hoje no nosso dia a dia, né? E muitas pessoas, muitos professores já criticaram isso, que eu comentei uma vez na sala de aula, o professor comentou assim, mas você é indígena, você é professor, e aonde que começou a escravidão, né, dos escravos? Eu sempre digo assim, começou também em 1500, junto com os povos indígenas, porque já começou a escravizar os nossos povos indígenas em 1500, né? E acabou a paz para a população indígena. Acabou. Começou a perseguição, né, junto com os padres jesuítas, e, enfim, tudo isso ocasionou essa diversidade culturais, né, que nós estamos enfrentando, né. Tanto é que eu sempre digo assim que
Por um lado, eles erraram, né? Por um lado, eles, claro que a maior parte fizeram errado, porque a gente não queria aceitar, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente aceitou, né? E a gente acabou se dando mal, porque a gente mesmo aceitou, e a gente não deu força para a nossa, né, sociedade, assim, e lutar contra eles, lutar contra a invasão. E essa invasão continua até hoje. Infelizmente, vai continuar, mais uma vez eu digo, porque a luta não vai parar. A luta não começou em 1800, começou lá desde o primeiro homem branco, desde o primeiro Juruá, o Juraquara, chegar aqui no território que é chamado hoje Brasil, né? E, e isso também ocasionou muitos problemas e que a gente sofre ainda a consequência disso, que nossos ancestrais perderam suas vidas nessa luta, e até hoje, muitas pessoas, muitos indígenas estão perdendo suas vidas, tentando defender a cultura, tentando defender seus territórios, e infelizmente, ainda nós não temos arma para a gente lutar, né? E o que falta para nós, a nossa arma principal seria a nossa voz, mas estamos correndo atrás dessa arma para a gente lutar, a gente tentar contribuir com a nossa força dos ancestrais, né, e por isso que a gente está aqui hoje. Se não estivesse aqui hoje, basicamente, eu acho que se, eles, se alguns dos nossos parentes não sobrevivessem, não estivesse aqui, nenhum de nós, indígenas, estaríamos aqui, né? Se a gente está aqui é porque alguém lutou, alguém que ficou, alguém que se salvou, lutou, né? Lutou para a gente herdar mais esses direitos, herdar mais esse espaço que já é nosso, né? Nós estamos correndo atrás dos nossos direitos, do nosso espaço que já é nosso. O espaço, os direitos que foram retirados de nós, muito tempo atrás, muitos anos atrás, e a gente está recorrendo para a gente tomar de novo aquilo que já é nosso, né? E a gente está tentando lutar, a gente está lutando e a gente está conseguindo, devagar, a gente vai conseguir, eu creio nisso, com a força da natureza, força do nosso Criador, que é Nyanderu, né? E graças a Nyanderu a gente está de pé, e a gente vai viver, né, com esses problemas, com essas batalhas, mas os nossos povos indígenas também vão continuar, né, porque até aqui a gente está de pé, porque a gente lutou, a gente continuou lutando, a gente vai continuar lutando, a gente não vai parar aqui, né, e isso que o Olívio fala muito de luta e força, né, tudo isso que ele escreve aqui. É muito lindo a gente ver a expressão dele, que tudo isso que a gente está comentando aqui, os rios que a gente tinha eram ricos em peixes, eram águas vivas que a gente tinha aqui, não era poluído, né? Não tinha poluição nenhuma, né? E tudo isso, né? As águas, né? A gente tomava, não eram sujas, né? E tudo era mil maravilhas. Mas depois que tudo isso aconteceu, a invasão aconteceu, e infelizmente tudo isso que a gente está passando por poluição, o rio já não tem mais, o rio já não produz mais peixe, a natureza não produz mais alimento para a nossa população indígena, e tudo isso é ocasionado por essa invasão. Infelizmente, isso está longe de se acabar, e eu creio que mais um dia, mais um tempo, assim, a gente vai conseguir, né? A gente ainda não tem aquela paz que nós precisamos, ainda não temos aquela paz que nós queremos, mas um dia, com a luta e perseverança, a gente vai indo, né? Mas, infelizmente, eu digo assim que a luta dos povos indígenas vai continuar, né? E a igualdade social, que ele fala muito, que eu já comentei, a civilização dos povos indígenas, já comentei, né, cultura, né, tudo isso que a gente está discutindo hoje, né. Se a gente fosse
assim, digamos, escrever a nossa história, se eu escrevesse a nossa história, a história da população indígena, eu acho que uns 500, 600 livros, eu não conseguiria escrever tudo, porque é muita coisa que aconteceu. A história é resumida, né? Cada autor que conta a história dos povos indígenas é bem resumido, assim, mas é muita coisa que ficou em oculto, que precisamos saber, mas infelizmente a gente não vai conseguir. E tudo isso ocasionou também o preconceito desde aquela época que eles chegaram aqui, né? Os Juruá chegaram aqui e olharam para nosso modo de se vestir, o nosso modo de falar. Eles falavam assim que a gente não tinha cultura, a gente não tinha assim, nosso direito, que a gente não tinha religião, a gente era tratado, ou seja, chamado como animais, né, naquela época, e já começou esse preconceito que nós estamos enfrentando até os dias de hoje, né? E maravilhoso que aconteceu a descoberta do Brasil. Nossa, que maravilha! Pô, quem descobriu o Brasil é Pedro Álvares Cabral? Pode ser, mas quem invadiu? Ele, na verdade, descobriu o Brasil? Pode ser, mas ele invadiu porque já tinha o dom, né? Ele pisou na terra que não era dele e pisou na terra que não pertencia a ele. Ele colocou o nome de Brasil, como ele é o protagonista da história, descobridor do Brasil. Nossa, que maravilha! Mas os povos indígenas, nessa ocasião, sofreu bastante, né? Perderam muitas famílias, muitas aldeias foram desocupadas. E antes da chegada dos povos indígenas, os brancos, os portugueses, a gente era livre, né? A gente se deslocava de uma região para outra, porque, digamos, aqui na nossa região sul é frio, né? Estamos na época de frio aqui no sul, e os indígenas sabiam que nesse tempo de frio, eles tinham liberdade de se mudar, viajar para um lugar mais quente, e depois que passasse esse calor, esse frio, esse tempo, eles poderiam voltar, porque eram livres, eles faziam seus caminhos do jeito que eles queriam, do jeito, da maneira como eles queriam, né? Eles pensavam assim, nós precisamos ir para onde é mais quente, para nós passar o frio, para nós passar o inverno, depois a gente volta, né? E isso acabou, depois que a invasão aconteceu, isso a gente nossos indígenas não tiveram mais liberdade, tanto é que hoje o que sobra para nós, o que sobra para nós cuidar é a nossa terra indígena, o nosso território indígena, é um pontinho verde de tantas coisas que a gente vê, tantas cores no mapa que a gente vê, é um pontinho verde, a nossa área indígena, e isso a gente está tentando ainda permanecer nessa região e cuidar, né? A nosso papel aqui seria cuidar, né? Eu acho que eu vou terminar por aqui e falando que a gente vai continuar debatendo sobre essa questão que é muito importante para a nossa sobrevivência, a nossa cultura indígena, Guarani, Caigangue, Xoclen, Chetá, e isso tem a liberdade de comentar, né, a liberdade de viver, mas infelizmente alguns dos nossos parentes não estão mais aqui para contar a história, né? Meu pai contava a história assim, a gente vivia tão bem, mas a gente também não vivia tão bem. Eu perguntava, como assim? Não estou entendendo. A gente vivia tão bem com a nossa família, mas uma hora a gente tinha que viajar porque a gente ocupava a terra que não era nossa, entre aspas, né? Mas quem estava invadindo eram os próprios não indígenas, né? Que chegavam aqui para invadir, para tirar os que os indígenas tinham, e
e isso aconteceu, né? E isso que ele dizia assim, era tão bom de viver, e ao mesmo tempo não era bom, porque eles, algum momento tinham que se prevalecer, né? Algum momento tinha que lutar ou correr, ou enfrentar ou correr assim. Então, é isso que eu queria dizer, né? Então, termino aqui. Eu acho que você quer comentar alguma coisa? Eu quero, mas vou esperar eles falarem primeiro. Então, tá bom. Então, eu quero agradecer aqui pela atenção, paciência de cada um. Eu acho que falei demais aqui. Em algumas palavras eu não consegui expressar se isso aconteceu. Eu peço perdão, desculpa. Mas estamos aqui para discutir, a gente está aqui para mesmo debater essa situação que estamos vivendo hoje. Infelizmente, triste, né? Mas a gente vai permanecer na luta, permanecer na retaguarda, porque a luta vem, os povos indígenas vão sofrer, né? Mas a gente está aqui para dar força, apoio aos nossos queridos ancestrais. A força da natureza, a força dos nossos ancestrais irão dar força para a nossa população indígena. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Por enquanto, a gente não teve nenhuma pergunta no chat, nenhum comentário. Não sei se as professoras têm algum comentário para fazer. Ou se a tua esposa quiser falar já, Alexandre. Ou se alguém quiser abrir o microfone, né, e comentar, a gente tem participantes indígenas aqui que sempre gostam de abrir o microfone, né? Então, está disponível para quem quiser participar. Boa tarde, vou falar. Nossa, eu me senti assim, posso dizer, profundamente tocada pelas palavras dele ali relatando o início, né? Quando o povo, os colonizadores chegaram aqui no Brasil, ouvir assim de um indígena falando isso. Nossa, a gente sempre ouve assim os professores na sala de aula, né, contando como foi tudo. Nossa, mas foi assim, nossa, não tenho nem palavra para dizer, eu me senti muito emocionada, assim, bem, muito tocada. De certa forma, conseguir entender, assim, o sofrimento, sabe? Ai, desculpa, vou chorar aqui. Desculpa, não vou conseguir falar mais. Parabéns, muito bonita a fala. Muito obrigado mesmo. E a gente está aqui para aprender juntos, né? Obrigada, Adriane. Felipe, pode abrir teu microfone. Boa noite, gente. Muito parabéns, viu, parente, pela sua explanação. Adorei. E queria fazer uma pergunta para você. Eu acho que eu sei mais ou menos como essa era a sua resposta, para você e para Regina. A gente sabe que toda essa história que o Brasil criou, né, acerca dessa narrativa do Brasil, nós como indígenas, nós sabemos que muito dessa história é mentira, né? Toda essa história que eles contam é mentira. E sabendo que você é professor de geografia, e a Regina também é professora, queria perguntar para vocês como é esse constante desmentir a história do Brasil, né? Porque é o que eu sempre digo, tá na hora, a gente está nesses locais ainda privilegiados, que é o local da universidade, mas que, se tudo der certo, não vai ser um local privilegiado. Nós indígenas, agora a invasão é o contrário, né? Nós vamos invadir sua praia, como diz a música, que é de uma banda bolsonarista tosca, mas serve bem nós vamos invadir sua praia. Estamos invadindo a universidade. Eu queria saber de vocês como é essa constante, que eu acho importante, esse trabalho de desmentir essas mentiras coloniais que são feitas pela história, por essa geografia que é trazida de lá para cá, né, sempre. E uma pergunta específica para ti, parente, sobre geografia, né? Porque, como você falou, nós não tínhamos essa história de fronteiras, né? Não tinha fronteira entre o estado, por exemplo, do Paraná e outros estados, não tinha fronteira do Ceará e do Piauí, a gente andava livremente, né? Não tinha essa coisa de você ser de um estado e eu ser de outro, por exemplo. E queria saber assim, como é que é para ti falar isso para os teus alunos, para os teus estudantes,
e recontar essa história através dessas não fronteiras, digamos assim, né? Eu não sei se eu me expressei bem, mas é mais ou menos isso. Uma pergunta muito importante, né? Na verdade, eu deixei de falar isso, né? Eu sabia que ele ia perguntar alguma coisa. Ele nunca fica quietinho. Então, particularmente, quando eu dei estágio nas escolas, na minha graduação, eu trabalhei sobre a questão indígena em 2 escolas. Né? Eu sempre digo para os alunos que os alunos têm que conversar com os professores indígenas, que vive essa história, que viveu, a família que viveu essa história, que passou essa história, que passou esse limite. Eles têm que conversar com esses professores que realmente sabem da história, né? Que hoje as escolas estão baseadas, assim, muito assim, nos livros didáticos contados, assim, muitos autores contam a história, assim, como eles pensam, como eles imaginam que o povo indígenas é assim, como eu acho que o indígena vive assim na natureza, eu acho que eles vivem assim, e daí então eles escrevem, né? Eu pensava assim, eu pensava não, eu sempre falava para os alunos assim que é muito bom um professor indígena dentro da sala de aula, isso é gratificante. Nossa, eu me sentia assim, não que eu estava com vergonha, não que eu estava estava nervoso, mas é que eu lembro da história, eu leio a história do povo indígena. Nossa, eu quase que viajo, eu saio totalmente daquele padrão que eu dou aula na sala de aula, e quando vejo, estou no 1500, né? Então, isso é muito importante, a gente discutir mesmo, assim, contar a história verdadeira, né? E escrever, narrar essa história verdadeira, porque muitos livros trazem história que fala dos povos indígenas, mas eu já li muitos livros, mas, sinceramente, eu digo assim, cada autor tem um pensamento, do jeito que eles pensam, do jeito que ele imagina, e ele coloca ali na prateleira, e tá bom, é assim. E depois manda para a sala de aula, e quem vai ler esses livros? Os alunos. Daí os alunos vão ler esse texto, vão ler esses livros e vão começar, é assim que aconteceu. Então, o índio que nós vemos hoje na atualidade não faz parte daquele livro que conta, né? E a gente eu vivo na cidade, eu sempre falo para os alunos, falo para os meus filhos, falo para os meus amigos, eu digo assim, eu sou indígena, né, Guarani, com muito orgulho, falo Guarani, escrevo Guarani, estou na cidade, estou na faculdade, estou na pós-graduação, não interessa, eu continuo sendo indígena, de raiz na terra, de raiz, né, com toda a força para defender a minha cultura indígena Guarani. Eu acho que a minha esposa quer comentar. Vou comentar. Não vou mostrar minha cara, tá bom? Ficar conversando aqui do lado. Então, a pergunta que o Felipe fez é bem interessante, como que a gente lida com essa situação de desmentir a mentira, né? A mentira que, tipo, já, desde que teve os inícios dos livros didáticos, e, tipo, essa mentira já está remontada na cabeça dos alunos, né? Das alunos, das crianças. Então, é muito difícil a gente trabalhar com essa situação, principalmente eu que estudei na área de história, foi muito difícil para mim, ainda mais quando eles iniciam lá falando do descobrimento do Brasil, né? Descobrimento lá em 1500, né? Opa, peraí, põe uma aspas nesse descobrimento aí, né? Põe aspas lá, não foi um descobrimento, foi uma invasão. Porque daí você já tem que desmentir isso, não somente na sala de aula do ensino médio, da municipal, ali, você tem que desmentir isso lá na graduação. Porque lá eles também estão com essa ideia que não foi uma invasão, que é um descobrimento. Então, eu estava lá, no meio desse povo, né? Então, não é um descobrimento, é uma invasão.
o que aconteceu. Não é somente uma invasão de territórios, foi uma invasão de territórios, de cultura, de religião, de moral. Eu sempre falo disso para a professora Letícia, porque invadiram a nossa moral, destruíram a nossa moral, os nossos pensamentos. E quando a gente fala, sabe, sobre trabalhar sobre essas mentiras que o livro didático remonta para os alunos, é mais difícil quando a gente pega os alunos da municipal, porque eles já vêm com essa ideia que o indígena está lá no passado, desde as séries iniciais. Então, quando nós pegamos uma turminha da municipal, quando os meus filhos estavam na municipal, eles chamaram eu e o Alexandre para a gente dar uma palestra para os alunos. E olha, Felipe, é muito difícil a gente trabalhar com essa situação de desmentir o que está no livro didático, que não é dessa maneira, que não é dessa forma, o indígena, ele está aqui, a gente está de roupa, e tanto é que eu contei para a professora Letícia uma vez, e falei para a professora Letícia que eu fui para casa com o coração doído, sabe, eu falei para a professora Letícia, eu acho que eu devia de ter mentido para aquela criança, porque ela não entendia como que nós viemos da comunidade indígena, como que vocês vieram da aldeia, e como que vocês trouxeram a roupa? Ela queria saber como que eu e o Alexandre trouxemos a roupa da aldeia. E eu falei, então, a gente trouxe a nossa roupa dentro de uma mala. Ela falou, não pode, vocês não podem trazer a roupa dentro de uma mala. Eu falei, não, a gente trouxe a roupa numa mala. Ela falou, não, mas vocês são indígenas. Eu falei, eu devia ter inventado alguma coisa no que eu trouxe as roupas para aquela criança. Eu falei, meu Deus do céu. E daí, quando eu falo para os professores, eu falo, professores, não coloquem essa ideia que está no livro didático para as crianças. Comecem a ver o livro didático de outros olhos, de outra forma. Contem a verdadeira história do indígena, que o indígena, ele está aqui, ele não ficou no passado, ele não está parado na história. E nós estamos na história, sim. Sempre eu batia de frente com o professor de História do Brasil, né, e ele sempre, já quando ia falar da história do Brasil, já ficava meio esperto comigo, porque eu estava lá, né? Começava a contar lá do início da República Velha, né, depois da escravatura lá, que eles foram libertos, né? Ficava lá, daí o indígena não estava lá, né? Opa, o indígena estava lá sim. Esse autor pode não ter me colocado lá, mas eu também estou na história, vocês só não me colocaram. Mas eu estou. De lá, eu sabia que ela ia falar. Eu falei, mas professor, eu estou aqui para ajudar também, né? Aprender e ajudar também. Gente, é muito difícil trabalhar com essa situação de desmentir a mentira, porque isso já está na cabeça do povo brasileiro, já está na cabeça da criança, porque eles já trazem isso já desde casa. Os pais contam essa história do indígena. Então, para os professores indígenas, é difícil tirar essa ideia da cabeça deles. Não sei se o Felipe entendeu. Entendi, sim, parentes. Eu também sofro um pouco dessa dificuldade, né? Eu nem em território indígena, assim, entre aspas, território indígena estou, mas eu sempre digo, onde eu piso é terra indígena, né? Se essa terra foi invadida, então toda aqui é terra indígena. E eu até comento com uma parente carão e digo assim para ela, ó, tá na hora da gente fazer a demarcação da terra dos brancos, não a demarcação da terra dos indígenas. Tem que demarcar onde os brancos têm que andar, e não a gente, porque essa terra é nossa, né? Essa é a terra dos nossos ancestrais, né? E a gente tem altos debates assim, eu concordo muito com o que vocês falaram, por isso que eu perguntei, eu queria ouvir vocês falando, sabia mais ou menos o que vocês iam falar, mas também eu queria que o resto do povo ouvisse, né? Que é importante as outras pessoas ouvirem, saber que tem parentes muito engajados nessa nossa luta, nessa nossa existência dentro da universidade, aí na região do Paraná, como tem outros também na região do Paraná, né? Mas é muito bom ouvir vocês, viu? Muito grato, muito agradecido, viu, Alexandre e Regina. E o Miquel está aí também, né? Um cheiro para ele também. Tá, sim. Tá ouvindo você falar. Obrigada. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Lucélia, pode fazer sua pergunta. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lucélia, eu sou recém-formada em Geografia, eu fui colega do Alexandre na graduação, ele me convidou para o espaço. Queria primeiro parabenizar a fala do Alexandre, foi uma ótima fala,
a intervenção do Felipe e da Regina também foram ótimas, assim. Eu queria só comentar os pontos interessantes da fala, né, que eu acho que eu estou aqui mais para aprender mesmo, mas eu acho que esse debate que o conhecimento, né, científico, ele é muito eurocentrizado, né, e o conhecimento que a gente aprende na escola, né? Então, esses pontos que o Alexandre trouxe é muito interessante, de falar que os conflitos não foram pacíficos, né? Mas a história do europeu, a história do conhecimento científico eurocentrizado, ela conta que foi, né? Outras coisas assim que eu achei interessante também, que não aparece, mas é que os povos indígenas também foram povos escravizados, que foi o que o Alexandre trouxe, né? Então, antes dos povos africanos serem escravizados no Brasil, os povos indígenas foram escravizados. Isso é um ponto muito interessante da fala do Alexandre. E eu acho que é isso, né? O genocídio da população indígena, ela aconteceu, mas foi um genocídio de cultura também, de hoje a história ser contada pelos brancos, né? A história que a gente aprende na universidade, na escola. E acho que é muito importante lembrar que esse genocídio, ele é latente, é uma pauta atual hoje dos povos indígenas no Brasil. Ele nunca parou de acontecer. E um outro ponto muito interessante, o Alexandre da Geografia também, acho que ele vai concordar comigo, é que os territórios indígenas hoje no Brasil garantem a preservação ambiental do nosso país. Então, hoje, as áreas que têm mais preservação ambiental são as terras que os povos indígenas ocupam, né? Então, só comentar os pontos que eu achei interessante, parabenizar o Alexandre de novo e a Regina. Obrigada, gente, pelo espaço. Muito obrigado, Lucélia. A gente estudou junto na graduação e a gente aprendeu junto a lutar também, defender os direitos, né? E a gente lutou junto, até agora, lutando, né? E convidei ela para esse debate e muito obrigado pelos seus comentários e obrigado pela presença. Raquel. Oi, gente, tudo bem? Parabéns pela fala, Alexandre, Regina, foi muito interessante. Achei muito legal os pontos que vocês trouxeram. E esse último ponto, né, vocês respondendo, o Felipe, me lembrou muito os textos da Geni Nunes, né, que a professora Letícia me apresentou. Ela, se eu não me engano, é Guarani-Mimiá também, e ela fala muito sobre essa questão, né, ela não fala em desconstruir, mas ela fala em reflorestar, né, tudo aquilo que o eurocentrismo, a invasão, a colonização destruiu, né, dos povos indígenas, dos povos negros, e então é nesse sentido a gente reflorestar a nossa mente, reflorestar o nosso coração, reflorestar tudo, porque a gente acaba sendo, né, nós não brancos, nós não indígenas, desculpa, a gente acaba sendo até, de certa forma, levado a pensamentos, assim, tudo que a gente assiste na TV, que a gente aprende na escola. Então, acho muito interessante esse posicionamento de vocês de repensar tudo, né, e reflorestar a mente das pessoas mesmo, porque é muito importante que toda a população brasileira, a gente vive aqui, tem tanta essa diversidade, né, a gente tem que saber e respeitar os povos indígenas aqui do nosso país. Achei muito interessante, parabéns, e é isso. Muito obrigado, Raquel. Obrigado pelos seus comentários, e a gente agradece. Obrigada, Raquel. Alexandre. O Everton. Pode fazer tua pergunta, teu comentário, Everton. Bom, boa tarde a todos. Eu queria dar os parabéns para o Alexandre aí e para a Regina, né? Regina é colega de história aí, o Alexandre é colega da geografia. Como a gente atua na área da educação, já estou atuando aí também, sou professor de história, né? A Regina e o Alexandre falaram sobre a questão da educação, né? Quanto à questão do livro didático, ele é bem complexo mesmo, é uma coisa muito louca, difícil de entender, né? Porque geralmente os escritores que escrevem os livros, né, eles não procuram a participação indígena. Infelizmente, em todo setor que você vai, é isso aí. Ainda tem aquele domínio de que o indígena não precisa ser consultado, né? Em todas as instâncias que você vai é assim, né? Por exemplo, na questão da educação, ano passado a gente teve que invadir a CED por causa das questões de PSS, né? Então, hoje em dia, o extermínio indígena
a gente, eu até dou risada, falo, é uma risada irônica mesmo, mas o extermínio indígena hoje em dia ele já está mais estruturado. Seja ele politicamente, dentro de uma empresa, ou até mesmo na política externa aqui, que vem a defender os nossos direitos ou não. Né? A própria FUNAI já está estruturada para derrubar nós. Né? Então, infelizmente, é uma questão aí que esse extermínio, infelizmente, ele vai acontecer. Né? E cabe a nós, eu, Alexandre, Regina, a gente está estudando para estar mudando esse pensamento do europeu, né? O pensamento europeu ainda ele prevalece. Então, o indígena buscando conhecimento, se aperfeiçoando cada vez mais, ele tem essa ciência de que, através de nós indígenas, procurando nossos espaços, ocupando nossos espaços de forma gradativa e efetiva, a gente vai estar mudando a visão dessas pessoas que ainda estão com aquele pensamento lá no século XV, XVI, né? Infelizmente, isso acontece em pleno século XXI, né? Muitos professores de História e Geografia ainda têm esse pensamento lá dos séculos passados, né? E quanto ao professor, Alexandre, eu também aqui na Universidade Estadual do Maringá também tive uma professora também que já se referiu aos indígenas dessa maneira, né? Que o conhecimento se dado a partir de tal época, né? Daí eu falei bem assim para ela, né? Até foi bonito minha nota depois, né? Que ela me deixou com nota vermelha, né? Eu até falei bem assim para ela, professora, parabéns, você é uma professora de asfalto, você nunca pisou lá no chão da aldeia para conhecer minha realidade, né? Então, era isso que eu queria falar, né? Às vezes a gente expõe um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas então de parabéns aí ao Alexandre e a Regina. Valeu, obrigado. Obrigado, parente, obrigado, professor, né? A gente está na luta. Enquanto a educação, infelizmente, é difícil a gente mudar os pensamentos e falta muito, muito esforço para a gente conseguir, né? Pelo menos mudar 0,1% do pensamento europeu, né? Que infelizmente na sala de aula é isso que eles falam. O índio tem que viver pelado, o índio tem que viver na aldeia, porque a cidade não foi feita para indígena, então não tem como a gente ver o indígena na cidade. Uma vez eu falei assim, não é isso não. A cidade foi construída assim, aonde era o espaço dos indígenas, antigamente. Então, a gente está pisando o nosso espaço. A gente está passeando ao nosso espaço que já foi tomado, já foi ocupado. E ainda querem reclamar que o espaço da gente não é aqui, não é o lugar da gente não é aqui. E também, assim, na verdade, o não indígena é muito difícil de entender eles. Na verdade, até hoje eu não consigo entender o europeu quando adentrou os territórios brasileiros, né? O nosso território aqui, é que eles, digamos assim, impuseram a sua língua, a sua cultura, tudo, né? E, digamos assim, tentaram nos civilizar, né? Vamos civilizar o indígena, tá? Digamos que agora estamos civilizados, de roupa, falamos português, temos celular. Daí agora eles dizem que a gente não é mais indígena, vai entender esse povo? É um troço muito louco, igual diz o Everton, né? O livro, ele falou do livro didático, um troço doido. E o que o povo europeu faz é um troço doido mesmo, vai entender o que eu sou agora. Sou indígena ou não sou mais indígena, sabe? Daí a gente fica nesse patamar, assim, lá, será que sou, será que não sou, né? Porque colocaram esse pensamento, essa ideia na gente, sabe? Um troço doido que não dá para entender. Civilizaram a gente, tudo ali, depois que já, digamos, está civilizado para eles, nós vestindo roupa, a gente já está civilizado, daí agora a gente já não é mais indígena. Você não é mais indígena? Professora Letícia? Nunca está suficiente, né, Regina? Mas você pode ver que, assim, você não é indígena quando isso tem a ver com direitos, né? Quando tem a ver com deveres, você nunca está à altura de uma pessoa branca, né? Então, quando convém você é indígena, quando não convém você não é indígena, e assim vai.
Você tem os deveres de pessoa não indígena e não pode ter os direitos de pessoa indígena, né? Eu me sinto muito como a Adriane, eu me lembro de começar a estudar a história do Brasil, nem lembro, eu não lembro de ter estudado nada antes disso, e os professores contando do contato, do descobrimento do Brasil. Gente, eu imaginava, eu acho que eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos, por aí, foi tão marcante que eu lembro, né? De muita coisa eu não lembro, mas essas coisas, assim, para mim foram marcantes e eu lembro. De eu imaginar que aquilo era, assim, parecia tão amistoso, sabe? Chegaram aqui, né? Aqueles viajantes que foram recebidos e foram e vieram como se viesse assim para cá para construir uma amizade, né? E aí, de repente, estava todo mundo falando português, porque nunca me contaram que tinha, né, a quantidade de povos que existiam aqui, a quantidade de línguas que eram faladas. Sobre morte eu nunca ouvi falar sobre violência, né? Mas o que se deve contar para a criança, né? Será que se deve falar sobre essas coisas? Eu não sei, aí eu não sei. Mas, assim, eu acho que devagar, né, essas coisas precisam ter a dimensão que tem, né? Não é possível uma pessoa chegar na universidade e continuar sem essas informações, né? Então, acho que se você não pode falar isso para uma criança de 7 anos, tá, mas para uma de 17, 18, né? Aí, realmente, a gente percebe qual é a versão da história que se quer contar, né? Aí eu vim aqui ser professora, aí me deparei com os estudantes indígenas, depois que eu estava aqui na universidade há uns 15 anos, mais ou menos, e não sabia, né, que existiam aqui a quantidade de povos indígenas que existiam no Paraná, não sabia nada, né? E aí, a minha fala, eu quero falar para as pessoas brancas que estão aqui, né? Porque eu, sinceramente, não sei como é que vocês têm paciência para lidar conosco, para nos ouvir, para ouvir tantas perguntas, para o tipo de questionamento que nós fazemos, né? Então, eu queria chamar as pessoas brancas que estão aqui nos ouvindo, né, para fazerem a sua parte. Você você não precisa ser indígena para fazer parte da luta indígena, né? Mas faça a sua parte, vai estudar, vai ler autores indígenas, né? Vai fazer para poder colaborar dentro dessa luta, né? E eu estou falando isso depois de ontem, de ter respondido uma pessoa lá no Instagram do SEAI, que a pessoa chegou para mim e disse assim: eu quero fazer uma tatuagem homenageando os índios. Mas que desenho? Aí mandou um monte de mensagem assim: que desenho que eu posso fazer? Aí eu estava cansada, eu falei, gente, mas já percebendo que a pergunta era meio idiota, mas aí perguntei para o Felipe e para a Eliana, eu falei, gente, que diabo é isso? E aí o Felipe foi assim também, né? Disse, não, olha, responde assim, que não é para fazer, porque isso não é homenagem, a não ser que ele conheça, seja companheiro, né, de algum povo indígena, e ele tem essa autorização, os nossos grafismos, os nossos desenhos não são para isso, né? Não é para eles têm que ser feitos em momentos específicos, por pessoas específicas, enfim. Aí eu fui lá e expliquei tudo isso para a criatura, aí ele falou assim, não, mas eu falei, por que você não ajuda de outro jeito? Ele falou, não, mas eu ajudo assim, é um acadêmico, né, ajuda assim, assim, assim. Eu falei, a gente fez uma live esses dias, solidária, estamos recolhendo dinheiro para os povos que estão necessitados nesse momento, né, por que você não faz uma contribuição financeira? Aí ele disse, não, professora, eu quero fazer uma homenagem no meu corpo, eu quero homenagear do meu jeito, do jeito que eu quero, e porque eu acho que essa é a homenagem que se deve fazer. Então, assim, a pessoa não, realmente ela vem, te pergunta, mas ela não quer ouvir, né? Então, eu não sei como é que vocês têm tanta paciência
Mas eu agradeço a generosidade, né, de a gente ser amigo e de vocês me corrigirem quando eu falo bobagem, né, porque realmente a gente nunca vai saber o que é estar na pele de vocês, né? E como disse a Eliana, semana passada, quando a gente estava num curso junto, se você acha que a colonização acabou, é porque você está do lado de quem não sofreu com o processo de colonização. Então, você precisa pensar nos seus privilégios, né? E aí, pensando nos seus privilégios, a gente precisa ter a nossa responsabilidade, né? E é de ser companheiro na luta indígena do jeito que serve para os povos indígenas, né? Não somente do jeito que você quer, tatuando um negócio no seu corpo para mostrar para os outros porque é só para mostrar para os outros, né? É só para mostrar para os outros, não é para realmente ajudar. Mais alguma pergunta? Eu. Miriam. Miriam, por favor. Eu queria dar os meus parabéns ao Alexandre, né? Assim, ele falou sobre a questão dos livros didáticos. E eu tive acesso a uns livros didáticos, até tenho foto aqui, e é exatamente isso, né? Eles tratam assim o índio como um todo. Eles falam muito pouco. Até estou aqui com a foto aqui para analisar, né? Estou analisando. Eles falam sobre a farinha, como que é a casa do índio, e basicamente isso. E fala do Guarani, e muito pouco, assim, sabe? Então eu vejo assim que o aluno ele tem uma visão, né? Que é só isso. Então, eu, quando estava no ensino fundamental também, principalmente fundamental, eu não via muito falar sobre o povo indígena, sobre a cultura indígena. Eu, na minha mente, assim, eu pensava que era como um todo, igual nos livros didáticos, igual eu lia. Né? Então, só tive acesso, mais conhecimento, depois que eu tive acesso à universidade. Depois que eu tive acesso com a professora Letícia, que eu comecei a analisar, né? Então, aí que eu tive um pouquinho mais e estou estudando. Aí você tem uma mente diferente, você pensa um pouquinho diferente, né? Depois que você começa a analisar, que você começa a ter acesso à cultura deles, a entender. Então, isso que o Alexandre falou, eu concordo plenamente. Obrigada, Miriam. Bom, temos mais algum comentário, alguma pergunta? Lembrando vocês que a Raquel enviou o formulário da lista de presença, para vocês não esquecerem de preencher o formulário, por favor. Bom, se nós não temos mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, se vocês puderem fazer a gentileza de abrir as câmeras para nós fazermos uma foto desse encontro. Quem tiver a obra e quiser ficar com ela em mãos, para a gente tirar a foto. Abram as câmeras, pessoas. Gente, eu não sei onde é que enfiei meu livro. Mas está por aqui em casa. Acho que deu certo, né, prof? Acho que o povo está abrindo ainda. Tem gente arrumando o cabelo, Lígia. Tem que ter paciência. Aí. Bom, nós queremos agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. E já deixamos o convite que no dia 27 de agosto nós teremos um novo encontro e que estará aqui será a Júlia Isabela Souza e vai discutir o livro As Serpentes que Roubaram a Noite. Olá, achou o livro. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Alexandre.
Obrigada. Esse da Júlia, gente, vai ser um livro infantil, vai ser o primeiro livro infantil, acho que é o segundo, né? Livro infantil que nós vamos discutir. Esse vai ser bem legal também. Então, esperamos vocês mês que vem, no dia 27 de agosto. Obrigada, boa noite a todos e até mês que vem.